Olá, Natasha, tudo bem? Oi, Adriano, boa noite, tudo bom? Boa noite, prazer. Tá vendo? A gente está se vendo pela primeira vez, então Já prazer grande. já nos conhecemos de nome muito, já lhe conheço, claro, bastante, é uma alegria enorme participar dessa live com você e estar aqui agora conversando contigo. Pois é. E o assunto, ele é bem interessante, Natasha. Primeiro que é da sua especialidade também, você tem uma formação acadêmica e tem uma atividade no direito ambiental e também com toda essa inclinação para essas discussões do ESG, com a descarbonização, mercado de carbono, sustentabilidade. E às vezes, para as pessoas, Natasha, isso, para quem não é da área, é meio intangível. E para quem está mesmo no mercado, empresários, enfim, que podem se valer do que já tem no direito positivo brasileiro, do que já é praticado internacionalmente, que podem se valer desse mercado de carbono, das políticas de ESG, da Agenda 2030 da ONU. Né? Portanto, tem um valor não só jurídico, mas tem um valor, além da questão da sociedade, além da questão do meio ambiente sustentável, enfim, da transição energética, tem um grande mercado que pode ser explorado e que há pouco conhecimento sobre isso. Então, eu quis conversar com você justamente pela relevância do tema, pela propriedade. E vou fazer assim, antes de lhe provocar com as perguntas, vou só fazer até uma observação. Veja, a gente está falando em transição energética, a gente está falando em metas de redução de emissão de gases do efeito estufa, a gente está num momento em que tem toda essa preocupação de um lado, inclusive empresarial, com discussões em bolsa de valores para que empresas cumpram determinados requisitos, né? De outro lado, nós temos nessa mesma época uma guerra em que temos uma discussão energética séria. E para contextualizar e provocar você também, Natasha, o seguinte: a gente nessa guerra significou para países que adotaram toda uma agenda na Europa, por exemplo, de respeito ao Acordo de Paris, né, ao que já estava lá em Kyoto, redução de emissão de carbono. Aí nós vemos, por exemplo, a Alemanha com a crise energética ter que voltar para fontes fósseis, né, como termoelétrica, movidas a carvão. Então, nós temos duas tensões aqui. Uma, de uma agenda a ser cumprida e de uma percepção da necessidade de melhoria da qualidade do meio ambiente, do nosso lado, cuidado com a terra, redução de efeito estufa, e, de outro lado, a realidade desses países, crise também nos Estados Unidos. Hoje sai a notícia que nos Estados Unidos nós temos uma redução grande das reservas estratégicas de petróleo. Então veja como tudo se volta para uma nova realidade. Então, nesse contexto, Natasha, boa noite e me conte como é que essa realidade e as discussões sobre o mercado de carbono aqui, a descarbonização, nos impactam. Adriano, você já colocou vários pontos importantíssimos da discussão e muito atuais. Então você já apimentou a discussão com a primeira colocação. Porque realmente, quando a gente fala hoje em dia de sustentabilidade, das políticas de ESG, das empresas cada vez mais tendo que ficar atentas para a questão da sustentabilidade, eles são temas que eles vêm muito mais por uma pressão, eu diria, de mercado, uma pressão econômica e uma pressão da sociedade do que uma pressão regulatória. O mercado de carbono é semelhante. A gente tem visto essa tendência com as empresas participando de um mercado voluntário no Brasil, e isso vem muito mais por uma tendência econômica e por uma tendência de exigência de mercado do que uma exigência regulatória. A gente pode falar um pouco mais de como está a regulação ou quais são os passos que o Brasil tem dado em relação à regulação de um mercado de carbono, mas indo nas provocações que você colocou de mudança geopolítica de transição energética, porque a guerra na Ucrânia, ela não só trouxe
questões relacionadas com o ESG, que muitas empresas pararam de ter relações comerciais com a Rússia em razão de práticas internas de ESG e de compromissos internos, mas ela impacta muito a questão de transição energética e a geopolítica. Justamente você mencionou a questão da Alemanha, e isso tem impactado outros países. A gente pode ver países interessados, por exemplo, na importação do hidrogênio verde, ou pensar em novas tecnologias, justamente em razão dessas movimentações que cada vez mais fazem com que os países pensem na sua independência energética e quais são as práticas para a descarbonização da sua economia, onde estão as oportunidades. Que quando a gente pensa em descarbonização da economia ou na implementação de um mercado de carbono, é muito importante você ter o setor que vai ser feita essa redução, até pelas razões de custo, e aí você analisar todos os setores entrariam em um mercado de carbono com metas de redução. Isso é razoável pensar assim? Ou aplicar um mercado de carbono como foi feito na Europa? Meu doutorado na regulação do mercado de carbono europeu. Aquele modelo seria um modelo para ser aplicado no Brasil, ou seria necessário fazer as adaptações? E a resposta eu posso dizer que sim, é necessário você fazer, justamente porque você está falando de um modelo energético completamente diferente. As fontes de emissão de gás de efeito estufa, elas são fontes diferentes, então você precisa ter essas adaptações na regulação e você precisa fazer com que o mercado que está sendo criado, você não implemente obstáculos que vão fazer com que, na verdade, o mercado não tenha o potencial ou que ele não se desenvolva da forma como ele pode se desenvolver, e o Brasil tem um potencial enorme para isso. Acho que essas seriam umas pinceladas iniciais em vários tópicos que você trouxe e que a gente pode, claro, explorar ao longo desse bate-papo hoje. Ô, Natasha, eu queria então já começar por isso. Você fez seu doutorado na Alemanha sobre esse tema e você falou, primeiro, da experiência que se tem já no mercado europeu, curiosamente até o Parlamento Europeu, que é um dos fóruns indutores do ESG e da agenda da ONU 2030, o Parlamento Europeu, inclusive, foi obrigado pela crise energética a colocar a energia nuclear como energia limpa, né? Para permitir, inclusive, a Alemanha cumprir metas. E aí, veja, viu, Natasha? Mas pegando, então, você falou da transposição disso para o Brasil. Veja, a gente tem no Brasil a lei, inclusive, a 12.187, ela é de 2009. O decreto que a regulamenta, ela é só agora de 2022. Né? E a lei, a 12, eu estou saindo um pouquinho da tela, mas a 12, que institui a Política Nacional de Mudança Climática, que é aí que entra a questão do mercado de carbono. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, na sua visão, por que essa demora entre 2019, a 2009, aliás, a 2022, a gente tem mais de uma década para ter uma regulamentação e para que esse plano efetivamente saísse do papel para um outro papel, decreto, porque ainda não temos um mercado, né, instituído. Então, primeiro, por que esse salto temporal? Qual é a mora no Brasil em entrar em um mercado que para ele pode ser muito interessante, inclusive? Pois quando você menciona a Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2009 era um momento político de discussão em âmbito internacional e até mesmo em âmbito internacional sobre as mudanças climáticas muito forte. Você deve se lembrar, tivemos a COP15. A COP15 em 2009 foi uma COP marcante, porque eram feitas as discussões do que seria os compromissos para um segundo período do protocolo de Quioto, como seria a obrigação dos países, participação de China, participação de Brasil, participação de Estados Unidos, participação de outros países que tinham grandes emissões. Então, em 2009, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela vem muito como uma resposta para essa cobrança internacional do que estava sendo discutido em termos de compromissos. A política traz, em um dos seus artigos, a ideia de implementação e de apoio ao mercado brasileiro de redução de emissões, que seria um mercado de carbono. Então, isso tomou, eu diria, os passos iniciais em 2009,
mas naquele período foram feitos vários estudos que seria mais apropriado, em termos de precificação de carbono, se utilizar, por exemplo, uma taxa, ter uma tributação, uma taxa de carbono, como outros países, quando a gente olha a precificação de carbono de uma forma geral, a gente vê diversos outros países que partiram para esse lado de implementação de uma taxa, e aí, claro, que você tem a aceitação do sistema, ela é muito mais difícil no início, se você está passando para essa parte de tributação, e as discussões de estudar se seria o caso, então, de implementar um mercado, um comércio de emissões, como ele estava sendo implementado na Europa, em que você escolheria os setores, implementaria metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e viabilizaria um comércio dessas permissões e possibilitando também o uso de compensações. Então, a gente tinha um momento político em 2009 muito forte de exigência internacional, e aí a gente passou, claro, em âmbito internacional por várias discussões, o Acordo de Paris de 2015, ganhando força uma implementação muito mais do que a gente chama hoje em dia de bottom-up, que é uma implementação de várias partes. Você não tem mais só os países, só os governos trazendo compromissos, mas você tem com as NDCs, e com as NDCs, que são os compromissos de redução que cada país coloca. Então, você tem uma participação muito maior de vários stakeholders, e a gente tem hoje os mecanismos de mercado previstos no Acordo de Paris, que é no artigo 6, eles são mecanismos de mercado que, inclusive, podem viabilizar a participação do setor privado com a comercialização de créditos. A gente tem 2 artigos muito importantes dentro do Acordo de Paris e que passou eu diria, foi um grande esforço para conseguir estabelecer regras básicas entre os países para regulamentar como seria esses créditos, essa comercialização e como que os países poderiam participar, como que as empresas poderiam participar. E é aí que a gente entra e vê o potencial para o Brasil, como você mencionou, mas o porquê de não ter sido feito isso antes. A gente está num momento agora de discussão internacional e de arcabouço internacional muito mais propício para o desenvolvimento do mercado voluntário de carbono, que é esse que não é regulado por um governo, que não tem as metas de um governo, mas que você tem empresas apresentando seus compromissos voluntários e comprando, se não estão reduzindo internamente, né, porque a gente tem 2 formas, ou a empresa, ou a indústria, ou o que for, coloca medidas internas e reduz as suas emissões, ou compensa essas emissões comprando os créditos de carbono, que são esses créditos que podem vir de diferentes setores, podem ser práticas de eficiência energética, pode ser prática de florestal, crédito florestal. Então, você tem um portfólio enorme de tipos de Natasha, projetos. deixa eu te interromper aqui, só para quem estiver nos ouvindo, porque, na verdade, essa nossa conversa ela não vai ficar só aqui, né? Ela vai circular. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem os advogados, os escritórios jurídicos, tem também os empresários do setor, quer do setor elétrico, por exemplo, quer de outros tantos setores, construção civil, por exemplo. Você falou aí sobre a utilização voluntária, porque como a gente não tem ainda um mercado regulado, mas já existe, em função desses acordos, voluntariamente, mecanismos de compensação, digamos assim, de um mercado de carbono, inclusive. Eu verifiquei, por exemplo, no setor da construção civil, eu vi já que tem empresas que, no Brasil, inclusive, que já adotam a descarbonização 100%. Mas não é uma certificação no mercado regulado, oficial, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Natasha. No mercado nosso de empresas que querem aderir, por exemplo, à política de ESG, como é que essas empresas poderiam hoje atuar sem ter um mercado regulado? Há um mercado bom para isso? Há um mercado crescente, em crescente expansão, Adriano. O mercado de carbono voluntário, ele cresceu 3 vezes em volume no último ano. Então, ele é um mercado em expansão. O que é esse mercado voluntário? Quando a gente fala de um mercado que ele não tem uma entidade reguladora que vai estabelecer uma meta para determinados setores e que esses setores precisam cumprir essa meta, eu estou tratando de setores e aí de empresas que assumem uma meta, elas vão colocar que por ser uma prática de ESG, as empresas hoje em dia têm se voltado muito para isso, dentro do seu planejamento das suas práticas de ESG,
colocar a descarbonização, claro que não é apenas no elemento ambiental, a redução de emissão de gás de efeito estufa não é a única prática ESG que pode ser implementada pela empresa, mas é uma prática de que de um ano para cá ganhou muita força das empresas colocarem metas e existem três escopos, né, que elas podem reduzir as suas metas, as suas emissões diretas, de consumo de energia e a da sua cadeia de seus fornecedores, que é o escopo 1, 2 e o escopo 3. Então as empresas colocam essas metas e nem sempre, em termos de custo-benefício, faz sentido a empresa implementar a redução. Às vezes faz mais sentido ela comprar crédito de um projeto que gerou essa compensação, que gerou essa redução de emissão. Então, por exemplo, se a gente pensar, você mencionou o setor da construção civil, setor elétrico, de diferentes setores, eles podem apresentar metas ou desenvolver projetos através de financiamento ou comprar esses créditos e tanto podem, desenvolvendo projetos e os diferentes setores, negociar isso no mercado internacional. Porque a gente não está falando de um mercado voluntário que seja apenas para o Brasil, ou que os créditos que sejam gerados no Brasil vão ser comercializados apenas no Brasil. Existem diferentes mercados aceitando esses créditos, e a gente tem a Bolsa de Nova York, a gente tem bolsa em Singapura, a gente tem uma bolsa em Dubai, que são as 3 principais bolsas de negociação de créditos de carbono no mercado voluntário, e você tem diferentes valores em que esse crédito é comercializado, dependendo da certificadora que fez a emissão desse crédito, dependendo do regime em que esse crédito vai ser utilizado. A gente tem na Europa um potencial muito grande com o CORSIA, que é o novo mercado para a aviação. Então, existe um potencial enorme de comercialização, por exemplo, de créditos de projetos desenvolvidos no Brasil. Ô, Natasha, no caso, por exemplo, do mercado, eu quero já chegar no nosso possível mercado regulado, a partir da própria edição do decreto, as perspectivas disso, mas vamos voltar um pouquinho ainda para esse mercado voluntário. No caso aí, essas certificadoras, para, vamos supor, empresas que queiram entrar nessa questão de ter uma meta de descarbonização e ainda ter com isso, evidentemente, a produção de créditos. Eventualmente, ela pode... Esses créditos, eles são certificados por organismos privados, por exemplo, que são bolsas, são instituições, na Europa, por exemplo, vinculado a algum organismo tipo Parlamento Europeu, enfim. Como é que isso funciona para o empresário que queira investir nisso? Para ter, inclusive, uma certificação sua de carbono zero. Exatamente. Zero. O que são as iniciativas que as empresas, assim, tanto no Brasil quanto no mundo, têm tomado, as iniciativas Net Zero, carbono neutro, iniciativas de produção ou de operação, ou de colocar um selo de que aquele seu produto é carbono neutro, que os empresários têm buscado tanto para desenvolver um projeto. E essa questão da certificação é muito importante, principalmente pela credibilidade no mercado internacional. E isso a gente percebe também que influencia e vai impactar o valor do crédito. Então, a gente tem hoje certificadoras internacionais que, dependendo do tipo de crédito, a gente está falando, por exemplo, de um crédito florestal, por um projeto de recuperação ou de conservação. Ele vai seguir uma metodologia, e hoje existem diversas metodologias aceitas. Então, ele vai seguir uma metodologia, ele vai ser certificado por essa certificadora. A gente tem, por exemplo, o Gold Standard, o Verra. Além dessa certificação, hoje em dia aumenta muito o valor e a atratividade do crédito quando ele tem um benefício, por exemplo, social junto com aquele projeto. Então, você consegue trazer um selo, você consegue juntar a um impacto de ODS naquele crédito. Isso faz com que o preço, o valor daquele crédito suba. E aí você tem a negociação nas bolsas internacionais e alguns outros mercados que aceitam, ou empresas de outros países que aceitam fazer a compra desse crédito, ou, como eu mencionei, negociar o crédito no CORSIA. Então, dependendo do tipo de projeto que vai ser realizado, existem certificadoras.
Para dar um exemplo mais concreto, por exemplo, os projetos de energia eólica e de energia solar, nos anos anteriores, eles eram certificados pela Verra. A Verra é uma certificadora que tem uma credibilidade muito boa no mercado internacional. Então, esses projetos eram certificados. Desde o ano passado, acredito que tenha sido em 2021, eles não estão mais aceitando esses projetos de determinados países. E aí existem outras certificadoras. Então, um exemplo é o GCC, que é uma certificadora nova, mas que tem certificados projetos eólicos. Então, é importante ficar atento ao mercado para saber, dependendo do tipo de projeto que vai ser desenvolvido, qual é o tipo de certificadora que realiza aquela certificação, que gera um crédito daquele projeto, em qual tipo de mercado eu vou conseguir vender aquele crédito e com qual valor que eu vou conseguir com aquele crédito. São vários pontos que o empresário precisa ficar muito atento quando ele quer desenvolver, porque às vezes ele não tem uma oportunidade de gerar um crédito em uma determinada certificadora, mas existem outras certificadoras que gerenciam e que estão gerando aquele crédito. Às vezes aquele crédito pode fazer um planejamento jurídico, inclusive, para que essas empresas que desejam ser carbono neutro possam, inclusive, ganhar com isso, né? Exatamente. Ô, Natasha, veja só. Então, vamos sair um pouco, voltar aqui para aquela questão do modelo europeu e o que é que isso, como o nosso modelo aqui. Por esse decreto de 11.075, a gente fala aqui em crédito de carbono, crédito de metano, crédito certificado de redução de emissões, enfim. Dá uma explicaçãozinha como seria esse mercado e já com esse marco legal, como e com o decreto, como ele está mais ou menos desenhado e o que é que faltaria, não sei, para uma implementação dessas normas do ponto de vista de discussões hoje? Quando a gente fala, Adriano, num mercado regulado, a gente tem alguns elementos de design do mercado que são os elementos-chave, certo? Uhum. Eu preciso ter escopo, eu preciso ter definição, por exemplo, do teto, de qual vai ser. Para isso, eu preciso ter informações das emissões dos setores. Então, o primeiro ponto é você coletar esses inventários de emissões e ter as informações sobre as emissões dos setores, até para eu conseguir identificar qual setor faz mais sentido entrar em um mercado e dentro do setor, quais instalações ou quais unidades, qual vai ser o tamanho daquelas empresas ou daquelas instalações em que faz sentido em razão do custo e de todo o arcabouço regulatório que é necessário, de governança institucional, em razão do custo, para você poder colocar aquele setor realmente dentro de um sistema. Por exemplo, no Brasil, pensar quais são os setores em que eu tenho mais emissão de carbono e quais são os setores em que seria mais, o custo seria mais baixo em eu desenvolver e fazer uma redução de carbono. Hoje ainda não tem uma definição dessa questão da cobertura, definição de cobertura, setores, enfim, envolvidos, tal. Não existe ainda? A gente não tem metas por setores, mas a gente tem referência na política de 2009 quais seriam setores para apresentar planos setoriais de redução de emissões e que foi replicado, de certa forma, no decreto 11.75 de maio. Então, o decreto ele não faz referência direta aos setores, ele menciona o artigo da política nacional, mas que inclui, por exemplo, que seriam determinados setores, seriam aqueles que deveriam apresentar os seus planos setoriais para indicar como pode ser feita a redução de emissão nesses setores. Então, a gente tem geração e distribuição de energia, a gente tem transporte público, a gente tem a indústria química, a gente tem a indústria... Então, a gente tem os setores que são mencionados na Política Nacional de Mudança Climática, também feita a referência no decreto. A gente não tem a gente está no momento ainda anterior, que é o momento de discussão com os setores, de criação dessa estruturação de como seria um planejamento de redução de emissões. Porque eu mencionei que a gente, quando está falando de uma regulação de mercado, a gente precisa ter cobertura, dizer quais são os gases que vão ser considerados dentro do sistema. A maioria utiliza o gás carbônico e o gás carbônico equivalente. Quais são os setores? Então, eu diria que a gente está nesse passo de coleta das informações, de inventários, e do prazo para que os setores se coordenem, e aí vai ser muito importante para que os setores
O decreto dá um prazo de 180 dias, prorrogável por mais 180 dias, para que os setores apresentem as suas contribuições e os seus planos setoriais de mitigação de emissões. Já existe algum órgão, porque tem essa questão da definição de cobertura, e você mencionou a questão do teto de emissão, né, que depende aí do levantamento histórico, enfim. Já existe hoje, numa estrutura burocrática brasileira, uma agência que atue com essa finalidade, ou é um órgão da administração direta atualmente? Como é que isso funciona? Já existe alguma coisa, Natasha, nesse sentido? A gente quando olha para o mercado europeu, os países estabeleceram agências específicas para tratar dessas questões. Então, na Alemanha, você tem a DHST, você tem agências específicas para tratar tanto da questão do reporte de emissões, quanto do monitoramento das reduções, e para realmente os sistemas de verificação tomar conta de todo esse arcabouço, eu diria, de informações. A gente tem no Brasil o passo da criação do SINARE, que seria esse sistema de registro, de reporte, um início de ter uma base de dados e de ter uma estruturação dessas informações. E aí a gente tem referência no decreto ao Ministério do Meio Ambiente, a gente tem ao Ministério da Economia, mas a gente não tem essa identificação de uma agência em que seria a agência responsável por todo esse monitoramento de informações ou pela verificação, pelo reporte. A gente não tem isso ainda muito claro. Então me fale sobre já o MRV, esse programa de monitoramento, relato e verificação. Como é que isso funcionaria? A experiência europeia, como é que você imagina que isso funcionaria no Brasil? A gente tem na experiência europeia, esse é um dos mecanismos mais importantes, porque o primeiro ponto de você conhecer quais são as emissões, a gente teve na experiência europeia, o grande problema do sistema europeu quando iniciou foi justamente porque eles não tinham informações sobre as emissões. Então, quando eles fizeram o planejamento do primeiro período do mercado de carbono europeu, eles fizeram estimativas, receberam informações da indústria de estimativas, eles fizeram estimativas altíssimas de emissões. E aí, claro, que depois com a crise econômica de 2007, 2008, em que a produção foi muito menor e que as emissões foram menores, eles acabaram tendo muito mais créditos no mercado do que realmente emissões, então o preço do crédito baixou. Então é muito importante no início do estabelecimento de um mercado ter essas informações confiáveis, e isso entra na parte de monitoramento, reporte e verificação, porque constantemente o sistema, as empresas precisam prestar contas. E aí dentro de um sistema de mercado de carbono, de regulado e de metas, anualmente, e aí seguindo o exemplo europeu, anualmente as empresas precisam apresentar as suas permissões ou compensações. Permissões seriam os créditos que ela recebe da agência reguladora, ou as compensações, que seriam os offsets, os créditos comprados de outros projetos. Então, anualmente precisam apresentar relatórios, precisam apresentar essas informações, e aí o que a gente pega do sistema europeu é que para as empresas, a regulação foi feita de uma forma que as empresas que não apresentavam as compensações ou as permissões necessárias precisavam pagar uma multa, e no ano seguinte precisavam também compensar e apresentar o que tinha ficado faltando. Então é uma forma de fazer com que elas realmente tenham que cumprir aquelas metas. Você falou dos offsets aí, essa possibilidade de uso de crédito de carbono aí gerada a partir do processo de mitigação realizado de forma voluntária. Então, isso também tinha que ser, não sei se entra o MRV aí, quer dizer, isso também tem que ser para ter uma seriedade, porque isso é voluntário, né? Como é que isso é medido? Então, isso também tem que ser regulado, né? Quando a gente fala do crédito voluntário e da verificação dos offsets, eles passam também por processos de monitoramento e de auditoria. Então, a gente tem essas certificadoras, elas têm fases e elas têm um processo de monitorar aquele projeto que foi apresentado, de verificar, e aí você tem auditores independentes. O que a gente, quando pensa num mercado regulado, essas regras vão estar pré-fixadas, estabelecendo qual é o modelo
para que aqueles créditos possam ser aceitos dentro daquele mercado regulado. Nas certificadoras do mercado voluntário, elas também possuem regras de verificação, relatórios de monitoramento, mas cada certificadora tem a sua estruturação desse mecanismo. Você sabe uma coisa que dos offsets aqui no Brasil, se tem muito essa questão, Natasha, por exemplo, dos TACs, termos de ajustamento de conduta, que na área ambiental é violento. Inclusive, nós tivemos, quando eu fui do Conselho de Administração de Sinop, o escritório de vocês, o seu irmão Terence à frente, teve toda uma discussão jurídica lá, que era o que se teve, por exemplo, de mecanismos mitigadores e até eventualmente sancionatórios para mitigar eventuais danos ambientais. Quer dizer, suponhamos que nós tenhamos aí TACs com essa característica aqui de processo de mitigação de carbono. Olha, em vez de você aplicar determinada mitigação ambiental, você vai ajudar o meio ambiente para descarbonizar a tua atividade. Esse também pode ser um mecanismo futuro que o próprio Ministério Público poderia se valer, não é? E isso, eventualmente, bem acompanhado, poderia ser depois certificado, não? Com algumas, a gente ainda está num período, eu diria, que dos tipos de créditos que vão ser aceitos dentro do mercado brasileiro, ainda é em aberto. Ainda tem espaço, eu diria, para a criação de tipos que vão ser aceitos ou como esses créditos podem ser utilizados, se umas medidas de compensação de um determinado projeto, elas também podem ser consideradas, por exemplo, num TAC. O que é o mais importante quando a gente fala em crédito de carbono é que ele seja adicional, que aquela medida não aconteça ou que aquela medida precise daquele financiamento, ou daquele auxílio, ou daquele estímulo do crédito para acontecer. Então, internacionalmente, hoje, os créditos de carbono, eles buscam muito a credibilidade dentro do requisito da adicionalidade, de que aquilo foi um diferencial, aquilo não é um ponto a ser, que já seria feito de qualquer forma. Então, na medida em que a empresa consegue comprovar que aquela compensação ela é adicional, ela é um ponto adicional, a gente consegue incluir ela dentro de um crédito de carbono. Esse é um princípio interessante, esse da adicionalidade. E me fale uma coisa, então, Natasha. Veja, essa questão você falou no início que você, por exemplo, você pode estimular essa política de descarbonização. De um lado, pela questão do tributo, de outro lado, você pode ter o comércio de crédito de carbono. E esse comércio de crédito de carbono, quer dizer, se a gente pensar ele regulado, e como eventualmente previsto aí no decreto, um modelo seria através de leilões. Para que você possa... Leilões, por exemplo, aqui se tem as permissões, não é? Porque você tem ali você vai ter um teto, né? Esse teto definido para todos, a partir desse teto, por setores, dariam as permissões, não é isso? E essas permissões poderiam também ter um mercado próprio. Explica isso um pouquinho para a gente, como é que funciona. Exatamente o que você colocou, Adriano, e isso impacta na aceitação do sistema. Quando você tem um sistema de comércio de emissões, como essas permissões, que seriam essas autorizações de emissão, como elas vão ser fornecidas no início, em um grande impacto em como vai ser a receptividade e aceitação daquele sistema. Então, como é que na Europa começou? A Europa começou essas permissões sendo dadas de graça, e um percentual podendo ser leiloado. Então, isso nos anos iniciais, em que eles estavam numa fase mais piloto para aceitação, para não ter um aumento no custo da indústria e do setor que estava no mercado regulado, um grande percentual foi entregue o que eles chamavam de allocation for free, até para você evitar o que eles chamavam que era o risco de você transferir as indústrias para outros países que não tivessem aquela
medida. Então, o carbon leakage, que é o que eles chamam, para você evitar esse risco e os riscos de competitividade, porque a questão da competitividade também é um argumento muito forte, porque você está implementando o sistema, você está implementando um custo adicional, você está trazendo aquela externalidade para aquele setor da economia. Então, no início, nos primeiros anos, eles eram dados de graça. Com o caminhar, com o desenvolvimento do mercado europeu, o percentual começou a ser muito mais leiloado. Então, aí você já consegue ter uma variação no preço daquela permissão muito maior, e a gente conseguiu ver gradativamente essa mudança da quantidade que era dada de graça, leiloada, para agora, atualmente, no setor, você ter majoritariamente as permissões são leiloadas. E aí a indústria, por exemplo, ela tem uma meta de emissão, ela tem o cap, ela tem um teto de que ela pode, por exemplo, emitir 100 toneladas. Ela vai receber, ou ela comprou através do leilão, ou no início ela recebia isso de graça, dessas 100, por exemplo, dessas 100 unidades, que são as alocações que foram feitas. Se ela só emitiu 80 toneladas, ela ficou com crédito de 20 toneladas. E aí ela podia ir para o mercado negociar essas permissões. Para algumas empresas, era mais barato comprar essas permissões de outras empresas do que fazer a redução interna. É uma questão de custo. E a ideia do mercado de carbono, ele é justamente a questão de custo-benefício. Você avaliar onde é que tem um custo menor, qual é o setor que tem um custo menor de você fazer a redução. Porque tem setores que eles não vão ter competitividade, não vão ter a questão econômica de fazer a redução de emissão. Então, a gente começou no mercado europeu dessa forma. Aqui no Brasil se estuda também como seriam essas permissões. Elas seriam inicialmente fornecidas, qual seria o valor, qual seria o custo, se seriam leiloadas, mas pegando a experiência europeia, é comum ela começar sendo fornecida gratuitamente, até para ter uma viabilidade, uma aceitação do setor, e isso gradativamente ir alterando. Você falou em flexibilidade aí essas alocações. Como é que isso por exemplo, você tem aqui esse mercado e você pode ter com isso, se eu não consigo estabelecer a minha meta, se eu vou ter dificuldade, é isso que você está colocando, né? Você vai ter um custo maior, pode ser mais benéfico para mim comprar o seu esforço, né? Quer dizer, então, você atingiu sua meta, você teve sobras. Então, é mais barato para mim, eventualmente, adquirir o seu esforço, a sua sobra, esse crédito, e com isso a minha empresa pode cumprir as metas, por exemplo, de ser carbono neutro. Não porque eu tive políticas internas, mas porque eu, pelo menos, cumpri minha meta adquirindo o esforço que outro teve. Basicamente é isso, né? A lógica econômica por trás do mercado de carbono é essa, de você ir nos setores que o custo é mais interessante e que tem um menor custo. Por isso que o primeiro ponto é de se estudar dentro da matriz de emissões, da matriz energética e da matriz de emissões do país, quais são os setores em que isso teria um custo mais favorável. A questão da flexibilidade são mecanismos que a gente pode ver de outros setores ou de outros mercados, como, por exemplo, o mercado europeu. A flexibilidade eles instituíram um sistema de banking and borrowing em que eles podiam, porque o período de crédito são um período, por exemplo, de 3 anos ou de 5 anos, em que você podia pegar permissões do ano seguinte, caso você tivesse tido um aumento nas suas emissões, e as suas permissões, por exemplo, para 2021, elas não eram suficientes. Então, você pegava as permissões de 2022, apresentava em 2021, né? Tô pegando do ano seguinte e vou pensar, em 2022 eu corro atrás, em 2022 eu reduzo, em 2022, de repente, o preço baixou. Se não acontecesse isso, então eu vou ver se eu consigo pegar de 2023 ou não, então eu vou ter que comprar compensações. Então, era meio que uma aposta de uma flexibilidade de você poder tanto pegar emprestado, quanto de você guardar se você não utilizasse. E aí essas regras tiveram modificações na fase 3, a gente está atualmente na fase 4 do mercado europeu, mas era para trazer um pouco de flexibilidade. E eles tinham, por exemplo, muitas permissões no sistema, e aí o preço do crédito caiu demais, o preço estava muito baixo, então eles colocaram mecanismos de estabilidade em que um número X de permissões seria retirado do mercado e só poderia retornar ao mercado no ano seguinte.
justamente para mexer com o preço dessas permissões. Então, a União Europeia, eles começaram o projeto piloto em 2005. De 2005 a 2007 foi o primeiro projeto piloto e depois, em 2008, eles começaram a primeira fase. Eles tiveram vários elementos e vários testes que a gente pode olhar, pode ver o que é razoável dentro da nossa realidade, e aí da nossa realidade tanto econômica quanto da nossa realidade regulatória, do que a gente tem em termos de arcabouço regulatório e o que a gente tem de oportunidades pensando na matriz energética, pensando no nosso próprio modelo de emissão, ou do que a gente tem, de onde é que são as nossas emissões. Ô, Natasha, a gente tem falado aqui da Europa e de uma visão prospectiva de mercado do que a regulação e mesmo a implantação no Brasil, que está em discussão, embora o decreto faça uma série de conceituações, enfim, mas tem um campo aberto ainda para ver as melhores soluções e as melhores práticas. Ao mesmo tempo, na eleição americana, agora deslocar um pouquinho dos Estados Unidos, né? Houve o Green New Deal, proposto até pelos democratas de Nova York, que é o Ocasio-Cortez, por exemplo, colocou isso como centro da campanha, e na composição para o John Biden sair indicado nas primárias democratas, um dos pontos foi justamente a adoção dessa visão dos grupos, digamos assim, mais, entre aspas, radicais, né, na política da urgência climática, e com isso o governo americano, a gestão do Biden, traria uma incorporação de alguns ou de muitos desses conceitos, razão pela qual você encontra hoje a redução, por exemplo, uma política voltada para o aumento do setor automotivo, de carros elétricos, você encontra a discussão na questão de petróleo, estados, inclusive, reclamando, o governo americano nessa crise teve que vir na Venezuela ver se comprava petróleo, porque eles estão bem em situação. Porque a guerra colocou muito esses conceitos, né, na Ucrânia. Como é que está essa experiência americana? Qual é a sua visão da prática deles? Em que é que difere um pouco da europeia? Como é que você está enxergando? A gente sempre teve, Adriano, nas discussões internacionais, dois polos, né? As questões, a política norte-americana em termos de negociações climáticas, os posicionamentos, eles foram, né, no passado, muito criticados, e aí no anterior ao governo Obama, eles foram muito criticados por posicionamentos de não participar das negociações. Depois, no governo Obama, houve uma abertura maior. Posteriormente, com o governo Trump, voltou-se a não conversamos sobre isso, não falamos sobre as questões. Até sair do tratado lá do Paris, né? Pois então, essas questões sempre foram muito diferentes da postura da União Europeia. Então, a gente tem a União Europeia, desde o início das discussões internacionais, como uma das grandes lideranças em puxar essas negociações climáticas e implementação de metas e de buscar, porque o princípio inicial das discussões internacionais, aí quando a gente fala da Convenção Quadro, depois do protocolo, era das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Então, aquelas responsabilidades que todos são responsáveis, mas que existem, claro, características específicas, e dessa forma países industrializados acabam tendo que puxar essa questão de redução de emissão e puxar essa bandeira de implementar práticas. Então, naqueles momentos iniciais de discussão, as posturas foram muito criticadas e a gente já viu, a gente vê uma certa volatilidade nas posições norte-americanas, diferente das posições europeias, que majoritariamente buscam sempre ampliar o nível de ambição. Claro que existe dentro do bloco europeu países que têm uma matriz energética muito forte baseada em carvão, então existem discussões internas, mas a União Europeia sempre tenta se apresentar como um bloco nessas negociações internacionais. Mais recentemente, com o Biden, a gente tem visto posicionamentos
diria, mais positivos, posicionamentos até mais que têm recebido uma abertura maior em âmbito internacional. Mas um ponto que eu acho interessante a gente colocar quando a gente está pensando nessas novas políticas e novas práticas internacionais, e aí tanto pensando como os Estados Unidos têm se posicionado e como a Europa tem se posicionado, são as barreiras de carbono, as tarifas sendo discutidas para serem implementadas, por exemplo, em produtos que são importados vindo de países que não tenham práticas de carbono ou que não tenham dentro daquele produto uma pegada de carbono. Então a gente tem muito forte esse movimento atualmente em âmbito internacional, com discussão das regras de comércio, de que determinados setores que exportam produtos, e aí a gente tem setores no Brasil que serão impactados por isso, que exportam os seus produtos, caso essas medidas sejam implementadas, por exemplo, na Europa, elas vêm sendo discutidas, que eles passam a ter um valor adicional, que eles passem a ser impactados por esses ajustes de fronteira, em razão de não ter aquela pegada de carbono, de não ter uma política que considere aquele valor de emissão daquele produto. Claro que isso colocando em termos muito simples, é uma questão muito mais complexa, porque ela entra muito nas discussões da WTO, das discussões de comércio internacional, de políticas de não discriminação, mas vários setores de vários países precisam ficar atentos a isso. E o fato, Natasha, muito interessante, porque essas discussões, elas ganharam força nas últimas décadas, nos últimos anos, no mundo unipolar. Nós voltamos a ter um mundo, no mínimo, bipolar, com forças antagônicas. Esse movimento que foi feito na Europa agora de isolar a Rússia, mas da forma como foi feita na aplicação não só de sanções, mas inclusive de mudança do sistema financeiro, isso vai impactar como o mercado futuro. O próprio sistema de pagamento hoje que estava caminhando para a unificação, a Rússia tem a dela, a China tem a dela, quer dizer, isso nós vamos ter na geopolítica aí, ainda nesse aspecto, questões bem sensíveis. E aí, Natasha, na sua visão, então, de toda sorte, no caminho em que vem as discussões, você poderá ter, além das questões, por exemplo, tributárias, como impostos de importação baseado como estímulo, né, nessa questão da descarbonização. Existe já alguma prática, além na Bolsa, por exemplo? A gente viu aqui a Bolsa de Valores, a B3, colocando a necessidade para listagem, uma política na sua governança que tenha diversidade. Por exemplo, tem que ter mulher e um representante de uma minoria negra, LGBT, nos conselhos de administração e nas diretorias. Existe alguma perspectiva do que você tem visto em discussões de isso para os empresários, por exemplo, para os shareholders de empresas que têm negócios listados na Bolsa? Existe perspectiva de também se colocar essa questão da descarbonização, dessas políticas ESG, especificamente quanto ao mercado de carbono? Você ter isso listado, metas a serem atingidas, por exemplo? Essa é uma discussão que existe ou ainda você acha que é precoce? Não acho precoce, Adriano. Eu acho que, principalmente se a gente considera a movimentação do setor financeiro, que quando a gente está falando agora de mercado de carbono, as novas exigências, por exemplo, da CVM, Resolução 59, relacionado com os riscos climáticos, isso tem começado relacionado com os riscos climáticos e ele vai abrindo para essa questão de práticas de carbono e de redução de emissões. Então, se a gente pensa na Resolução 59, muito recente da CVM, em que ela começa e a gente tem nos Estados Unidos ela a SEC... Ela taxa para o pessoal, do que aquela... Quando a gente vai... A resolução vai tratar dos formulários de referência, dos formulários que vão ser apresentados, e ela vai trazer informações que precisam ser colocadas. Na parte de riscos climáticos, porque a gente tinha
nas discussões anteriores das políticas das instituições financeiras, por exemplo, para financiamento, até em razão da própria responsabilização, que se apresentassem as práticas socioambientais que estavam sendo cumpridas, ou que os financiamentos eles tivessem uma verificação dessas práticas socioambientais. Exatamente. E isso agora ampliou, já não são práticas socioambientais, já são práticas que o risco climático, a questão climática e a questão de redução de emissão de gás de efeito estufa entrou, já está ali. Então a gente começa com a resolução da CVM 59, colocando o pratique ou explique. Ele traz nesse momento das empresas informarem se elas possuem inventário, por exemplo, inventário de redução de emissão, e se elas não possuem, por que elas não possuem. Então ainda estamos numa parte de informação, de informar, porque não é uma obrigatoriedade de ter esse inventário ou de ter uma determinada meta. Mas o órgão americano, a agência reguladora, a SEC americana, abriu consulta pública no início do ano para que as empresas apresentassem mais informações. E aí passou por uma consulta pública com esse foco nas questões de riscos climáticos e de informações de emissão. Então, é uma tendência muito forte, cada vez mais, para financiamento, para exigência de crédito, ou para a gente, quando a gente pensa oportunidade de mercado, questão reputacional, vai ser cada vez mais exigido a apresentação dessas informações. Isso é um elemento importante, que tem também que as empresas se organizarem e se planejarem quanto a isso, né? Quer dizer, as políticas ESG, elas estão sendo cada vez mais cobradas, como você disse, inclusive para fins de financiamento. Quer dizer, você tem, hoje os fundos internacionais começam a olhar e ter como critério essas práticas que estão sendo exigidas. Aí, Natasha, eu tinha começado, quando eu te liguei fazendo esse convite, eu falei rapidamente sobre as RECs, né? E a IREX, que são esses certificados de energia limpa. Vamos falar um pouquinho, se for possível, sobre o setor elétrico. A gente está falando sobre o mercado de carbono e tem esse mercado hoje, que é um mercado que se inicia e também não tem uma regulamentação, digamos assim, própria. São quem certifica essa questão da energia limpa são instituições privadas, algumas reconhecidas. Esse mercado também, não sei se você o conhece bem ou transita bem nele, Natasha, de modo que, desculpe a provocação, mas, primeiro, isso comunga com o mercado de carbono, isso como é que as empresas podem também se valer disso para cumprir metas? Então, essa questão dos IREX e dos créditos que eles vão estar relacionados com energia renovável, eles foram gerados, então, por uma fonte renovável. E aí as empresas podem, como eu mencionei anteriormente, as empresas têm 3 escopos, quando a gente está falando de redução de emissão. O escopo 1, que são das suas emissões diretas, o escopo 2, que está relacionada com energia elétrica, e aí você pode usar um IREC dentro desse escopo, porque você está mostrando que aquela fonte é de energia renovável, e o escopo 3, que é da cadeia de fornecedores. Como é que acontece a interligação desses créditos? Você com o mesmo projeto, você não vai gerar os dois. Você não vai gerar um IREC ou você vai gerar um crédito de carbono. As empresas acabam tendo que optar por utilizar um ou outro. O que tem de diferente em termos de esse tipo de crédito será mais interessante para a empresa? Para o mercado atual, você gerar um crédito de carbono, ele pode compensar as emissões de escopo 1, 2 ou 3. E o IREC acaba ficando restrito a você compensar as emissões daquele escopo 2 que está relacionada com a energia elétrica. Então, isso é um dos pontos que tem levado as empresas e tem levado ao setor a estudar outras formas e se a viabilidade de, na verdade, gerar créditos de carbono para aquela determinada atividade. Você vê, quando eu estava na Chesf, quando eu fui diretor de gestão corporativa, nós conseguimos, até foi iniciativa da equipe, nós conseguimos certificar a IREX para a Chesf. Furnas foi no mesmo caminho também e até conseguiu a certificação primeiro.
Então, essa certificação de energia renovável, você pode fazer, portanto, empresas que geram energia eólica, energia fotovoltaica, as hidrelétricas, quer dizer, você tem aí uma possibilidade, inclusive, de com aquilo que você produz, que é da sua atividade econômica, você gerar, inclusive, compensações, atingir metas e com um planejamento se beneficiar disso, porque há um novo mercado surgindo, não é, Natasha? Exatamente, há um mercado grande e você acaba tendo um retorno financeiro em cima já do seu core business. Então, ele é realmente muito interessante e é um planejamento importante. Muito bom. Natasha, a gente chegou a 1 hora, praticamente. Veja que foi uma conversa legal, o tempo passou que eu nem senti. E, assim, você trouxe uma série de informações, mas observe, Natasha, esse é um tema que ele é novo e tem sido pouco. Hoje, o ESG tem sido muito discutido, mas essas discussões, por exemplo, e se vê muito como obrigações, não se tem visto como oportunidades. O que você está expondo aqui para a gente, para quem estiver ouvindo, nós temos hoje oportunidades. Se houver um planejamento, não é isso? As empresas podem transformar aquilo que, em tese, são obrigações e ônus em benefícios. Não só para o planeta, não só para o meio ambiente, mas financeiros, inclusive. Então, eu acho que essa é uma das grandes conclusões que a gente tem aqui na conversa. Quem se organizar pode ter ganhos, não é isso? E veja só, Natasha, para a gente finalizar, então, para eu ouvir suas últimas palavras, eu vou fazer uma última pergunta sobre sobre o mercado nosso, brasileiro. Qual é a sua perspectiva diante das discussões de nós sairmos do papel e termos, por exemplo, um mercado de crédito de carbono estabelecido de fato, regulado e com créditos com MRV, enfim, com autenticação, e, portanto, um mercado rico aí e novo. Adriano, você colocou muito bem, é o olhar da oportunidade. Práticas de ESG, a empresa se estruturando, a empresa fazendo estudos de viabilidade técnica, financeira, jurídica, ela vai conseguir perceber as oportunidades e onde é que está o mercado para aquele determinado produto. A gente tem um mercado regulado, a gente já chegou num ponto que a gente não volta mais atrás. A gente está muito diferente do que a gente estava em 2009, em que o tema perdeu impulso, justamente impulsionado pelo mercado voluntário. Eu acredito que as empresas no Brasil, elas não precisam nem esperar um mercado regulado iniciar, elas já devem participar do mercado voluntário no sentido de ter as suas metas, de já apresentar as suas metas de redução e buscar formas de compensação, porque isso não é mais uma exigência regulatória, é uma exigência de mercado, é uma exigência da sociedade, empresas sustentáveis. Ética a gente também, nem falou né? A gente nem falou em litigância climática, das novas exigências, de como as empresas precisam se estar preparadas, porque as exigências elas vão ser cada vez maiores. Mas isso ainda tem outra, depois fica para outra live. A gente tem que conversar muito ainda, Natasha. Agora, veja só, para a gente encerrar por causa da hora, deixa eu te dizer. Nesse padrão aí, então, eu vou citar um exemplo. A gente falou muito em MRV, mas a empresa, quando eu pesquisando um pouco, eu observei que a construtora MRV, vou usar como exemplo aqui de uma construtora no mercado, ela participa já de um mercado, 100% dela busca ter uma construção com essa marca do carbono neutro. Então, ela utiliza já. É preciso dizer, portanto, então, que, como você está dizendo, esse mercado ele já existe independente de um mercado regulado, porque já há toda uma demanda e toda uma política voltada para isso. Em resumo, é isso, né, Natasha? Exatamente. E existe e com o mercado nacional e com o mercado internacional. Então, oportunidades, não é necessário que a gente tenha um mercado regulado de carbono para participar do mercado de carbono. O mercado voluntário está aí, existem as oportunidades para as empresas, tanto dentro do Brasil quanto fora. Então, despeça do público, porque eu estou muito feliz, muito satisfeito, aprendi muito.
Foi muito legal, você fez uma exposição bem simplificada, porque o tema tem uma série de características novas, mas assim, você foi muito didática, e ao mesmo tempo abre perspectivas para aqueles que, de fato, possam ver nisso oportunidades, né? Então, eu só quero te Adriano, agradecer, lhe desejar boa noite, dizer que vamos marcar aí numa próxima para depois falar sobre outros temas, tá bom? Adriano, eu que te agradeço, gostei bastante do convite, foi um prazer participar e conversar contigo sobre esse tema, que é um tema complexo, mas ao mesmo tempo é importante a gente navegar conhecendo as peculiaridades e as oportunidades, como você mesmo colocou. Eu que te agradeço, obrigada. Boa noite, então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Natasha.